Olá, agora a gente vai focar na respiração humana, né? Então, primeiro vamos conhecer os componentes do nosso sistema respiratório. Pensando no caminho do ar, né? Onde o ar vai passar. A gente vai ter como componentes do sistema respiratório nariz, então as fossas nasais, aqui onde o ar vai entrar. O ar também pode entrar pela boca, tá? Qual que é a diferença quando o ar entra pelo nariz e quando ele passa pela boca? O nariz, todo esse caminho que o ar percorre aqui, né? Ele vai ter uma função de aquecer e filtrar esse ar que está entrando. Então, os pelinhos que a gente tem no nariz, né? O muco que é produzido no nariz, ele vai ter a função de segurar invasores, né? Segurar patógenos também para que esses corpos estranhos, esses organismos estranhos não entrem aqui no nosso sistema respiratório, tá? Por isso, quando a gente está resfriado, uma das respostas do nosso corpo para aumentar a nossa proteção é aumentar a produção de muco. Por isso, a gente começa a ter mais produção de muco aqui no nariz, certo? O ar que passa no nariz também ele é aquecido, tá? Então, é importante esse ar chegar aquecido lá no interior dos nossos pulmões para facilitar a difusão, facilitar as trocas gasosas. Então, respirar pelo nariz é sempre melhor do que respirar pela boca, certo? Aí, nariz, o final, né, onde o nariz, a cavidade nasal e a cavidade da boca se encontram, né, aqui atrás, essa é a faringe, certo? Aí a gente vai ter, passando aqui, né, pela região da nossa garganta, a laringe. É na laringe que ficam as cordas vocais, as pregas vocais. Então, se a gente colocar a mãozinha assim, ó, enquanto fala, a gente sente vibrar. É o ar passando por aqui, né? E aí a gente tá falando laringe, que vai descendo aqui, né? Que vai descendo aqui pelo interior da cavidade torácica. A gente vai ter a traqueia, continuação da laringe, tá? Se a gente lembrar do sistema digestório, a gente tinha o alimento boca, faringe, esôfago, né? Então, o esôfago vai estar correndo aqui atrás, ó, paralelo à laringe e à traqueia, beleza? Então, sistema respiratório, nariz, faringe, laringe, traqueia. A traqueia, essa região, ela é super reforçada com cartilagem, para que ela seja rígida, tá? A traqueia é um tubo, como se fosse um tubo de PVC assim, rígido, que vai se dividir em dois, vai se ramificar aqui em dois brônquios. Os brônquios vão se ramificar ainda mais dentro dos pulmões, no interior dos pulmões, em bronquíolos, e os bronquíolos vão ter a sua região final como bolsas, tá? Como sacos, que são os alvéolos pulmonares, que parecem esses cachinhos de uva aqui, tá? Então, caminho do ar, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, tá? É esse o caminho do ar no nosso corpo. Além dessas estruturas, né, a gente vai ter relacionado ao sistema respiratório as costelas, então na nossa caixa torácica, toda essa região torácica aqui, a gente tem as costelas que servem como proteção para os nossos órgãos internos, né? É ela que está protegendo os nossos pulmões aí, o coração, enfim, com músculos que são capazes de fazer esse movimento, né? Quando eles contraem esses músculos que a gente vai chamar de intercostais aqui, ó, os músculos intercostais vão conseguir levantar e abaixar as costelas, aumentando e diminuindo o volume da caixa torácica. E esse músculo aqui, ó, super importante, que só está presente nos mamíferos, que é o diafragma, tá? O diafragma é um músculo que quando ele está relaxado, ele está assim, tá? Levantadinho. Aqui em cima é pulmão, aqui embaixo é cavidade abdominal, né? Com os órgãos do intestino, enfim.
Quando o diafragma está relaxado, ele está assim. Quando ele está contraído, ele abaixa, certo? A gente vai precisar lembrar disso daqui a pouquinho nos movimentos. Então, diafragma relaxado, diafragma contraído, tá? Então, a gente vai ter um movimento dos músculos intercostais movimentando as costelas e o diafragma relaxando ou contraindo também, aumentando o volume de todo esse espaço. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. A gente tem, né? Esqueci de falar, a gente tem dois pulmões, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão direito ele tem aqui, ó, 3 lóbulos, né? Formado por 3 partes, enquanto o pulmão esquerdo é formado por 2. O pulmão esquerdo é um pouquinho a coisa menor, porque é lá que fica, né? Do lado dele que está alojado no nosso coração, beleza? O pulmão, ele tem como a gente falou dos animais, né, com pulmões alveolares. Por que pulmões alveolares, né? Porque eles têm aqui, ó, os alvéolos pulmonares, certo? É como se fosse essa estrutura com um monte de cacho de uva, tá? São as menores ramificações lá dos bronquíolos. Então, esse aqui é um bronquíolo que, na sua ramificação terminal, possui aí vários alvéolos pulmonares, certo? E esses alvéolos têm uma parede extremamente fina, né, uma membrana alveolar, e aí está em contato com esses negócios aqui, azul e vermelho. Azul e vermelho, vasos sanguíneos. Então, aqui nos pulmões é onde vai acontecer o processo que a gente chama de hematose. Hematose vai ser a transformação de sangue venoso e não venenoso, sangue venoso que vem pelas veias aqui para os pulmões, certo? Para ser oxigenado, porque ele está rico em gás carbônico, em sangue arterial, que é sangue rico em gás oxigênio, beleza? Então, a hematose vai ser o processo em que a conversão, em que o sangue vai ser oxigenado. Então, vai eliminar o gás carbônico e vai absorver o gás oxigênio, certo? O que está passando aqui dentro dos alvéolos, né? Esse aqui é um alvéolo cortado, que a gente está vendo as bolinhas aqui, né? Então, a troca gasosa, a hematose, vai acontecer pelo íntimo contato entre a membrana, né, o interior do alvéolo, e os vasos sanguíneos aqui, né, que passam do lado. O que tem aqui dentro? O que tem dentro do alvéolo? O ar que a gente inspira, né? Como esse ar ele vai estar com uma maior quantidade de gás oxigênio, então lembra, por difusão, o oxigênio vai passar para dentro do sangue. E onde tem mais gás carbônico? No ar que a gente inalou ou no sangue que está vindo do nosso corpo? No sangue que está vindo, né? Então, concentração de gás carbônico no sangue é maior, por difusão, ele sai. Beleza? Então, dentro dos alvéolos, a gente vai ter o ar que a gente inala e depois o ar que a gente exala, feita essa troca gasosa. Certo? Como é que vai funcionar, né? Como é que é esse movimento? Então, a gente vai ter a ventilação pulmonar, ela é dividida em 2 ciclos de inspiração e de expiração, tá? Então, inspira, o ar vai para dentro, expira, o ar vai para fora, tá? Só que como é que o nosso corpo trabalha com isso, né? A nossa ventilação, ela vai acontecer por conta de mudanças no volume. Olha a física aqui, tá? Então, a gente vai ter 2 fatores envolvidos: volume e pressão, certo? Quando a gente tem uma mesma quantidade de matéria, né? Relembra lá da física e da química, a gente tem uma mesma quantidade de matéria e um volume X, a pressão aqui vou chamar de pressão Y, certo? Se a gente aumenta o volume para 2x, o que acontece com a pressão? A pressão diminui, cai pela metade. Se eu dobro o volume, eu
né, reduzo pela metade a pressão, certo? Então, vai ser esse o mecanismo que a gente vai ter explicando a nossa ventilação, né, a nossa respiração, as nossas trocas gasosas. Então, como é que vai funcionar a inspiração? Primeira coisa, para o ar entrar e o ar sair vai ser consequência, tá? Então, vamos entender por quê. Quando a gente inspira, o que vai acontecer? Músculos intercostais vão contrair. Se os músculos contraem, as nossas costelas levantam, tá? Então, o músculo contraiu, costela levanta. O diafragma que estava relaxado também contrai. Então, o diafragma rebaixa, vai para baixo. Costelas levantam, diafragma baixa. O que acontece com o volume da caixa torácica? Aumenta. Se o volume aumenta, a pressão lá dentro diminuiu. Se a pressão lá dentro da nossa caixa torácica diminuiu, a pressão atmosférica aqui fora é constante, né? Se lá dentro diminuiu, a pressão atmosférica vai empurrar o ar para dentro. Então, o ar entra, certo? Então, por isso eu falei que é consequência. O ar entra porque o volume da nossa caixa torácica aumentou. Aí, o que vai acontecer lá dentro? Vai acontecer hematose, beleza. Como é que o ar sai? Quando é o caminho contrário. Músculos intercostais relaxam, se eles relaxam, as costelas voltam para o lugar. Diafragma que estava contraído relaxa, então ele volta lá para cima. Costelas rebaixaram, diafragma voltou. O que aconteceu com o volume? Diminuiu. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, o ar vai sair. Beleza? E aí, esse movimento, então, de inspiração e expiração, essa troca gasosa que a gente tem, a gente vai chamar de pressão negativa. É diferente o que acontece nos mamíferos com o processo que acontece, por exemplo, nos anfíbios e nos répteis, que também têm pulmões. Mas se você olhar para um sapinho, ele está sempre fazendo aquele movimento com a boca, não está? Sempre mexendo aqui. O que ele está fazendo? Ele está engolindo ar, né? Ele está engolindo, ele está puxando o ar pela narina de uma forma ativa. Então ele está fazendo um movimento de bomba, de sucção, tá? Répteis também. Se a gente olhar para uma tartaruga, quando ela está respirando, a gente vê o casco dela abaixando e subindo. Por quê? Ela está empurrando os órgãos para baixo, né? Fazendo os órgãos abdominais para baixo, para puxar, fazer esse movimento de bomba, de bombear o ar para dentro. Nos mamíferos não é assim. Nos mamíferos, a inspiração e a expiração são por pressão negativa. Nesses animais a gente fala de pressão positiva, tá? Porque eles fazem um movimento de bomba. O nosso caso é consequência. Como a gente vai ter aumento de volume, a pressão lá dentro diminui e aí o ar entra. Beleza? Vou deixar um vídeo aqui sobre esse experimento. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês chegaram a fazer, né? Uma simulação de um pulmão. Essa aqui é a foto do vídeo do Manual do Mundo, em que as bexigas aqui representam os pulmões, aqui representa o sistema respiratório superior, né? E essa bexiga aqui representa o diafragma, tá? Tô deixando o link do vídeo para vocês verem também, caso alguém queira fazer e não tenha feito ainda esse experimento, né? E aí no vídeo ele explica exatamente o que está acontecendo, as propriedades físicas e químicas que explicam aí essa movimentação. Beleza, mas e aí como é que a gente vai ter o oxigênio sendo transportado? Eu vou interromper o vídeo aqui para ele não ficar longo, eu faço 2.